Então vamos que vamos, sejam bem-vindos ao RatosCast, o podcast oficial dos Ratos de Cinema, terceira temporada. Eu sou Marcelo Cipreste, aqui comigo o último guerreiro polar, Marcelo Perello. Bom, gente, sinceramente, eu não sei se eu vou conseguir terminar esse cast de tanta emoção. Com a gente também um convidado especialíssimo, um veterano de RatosCast praticamente, desde a primeira temporada ele está com a gente, mestre em artes marciais, professor de Kali, profundo conhecedor do tema de hoje, Leandro Basalha. Muito bem, galera, é um prazer estar aqui com vocês, muito obrigado pelo convite, espero poder agregar para todo mundo aí. Muito bem, muito obrigado, Leandro, mais uma vez. Se essa é a primeira vez que você está ouvindo o RatosCast, você pode encontrar os outros episódios do nosso cast no ratosdecinema.com, que é o nosso site. Você pode nos enviar uma mensagem no site, você pode nos enviar uma mensagem pelo Twitter, no @ratos_cast, ou pelo e-mail, que é o ratoscast@gmail.com. Você encontra também nossos episódios todos pelo iTunes, certo? Eu fiz um pequeno poema para o nosso tema de hoje. Muito antes de Matrix, tínhamos Billy Blanks. Antes de conhecer Jet Li, o mundo viu Jalal Merri. E se você é daqueles que só assiste dramas, é porque você nunca viu um filme do Lorenzo Lamas. Meu Deus, ó. Já tô chorando agora. Eu tô chorando, cara. Olha... O nosso tema de hoje, obviamente, nós vamos falar dos filmes de porrada. Filmes de porrada da década de 80, da década de 90. Um gênero que era quase um subgênero. Um tipo de filme que representou muito uma época, que hoje em dia é muito difícil a gente encontrar. E nós vamos falar muito desses heróis que representavam os protagonistas desse tipo de filme, né? Por isso que a gente trouxe o Leandro. Né, Marcelo? São filmes pé na cara. Pé na cara, com certeza. Eu vou perguntar pro Maguinho que sugeriu o tema, né, Maguinho? Esse tema te emociona bastante, né? Por que você acha que esse tema é relevante hoje para as pessoas que estão ouvindo o nosso cast em pleno 2016? Por que você acha que é bom a gente lembrar esse tema pra galera? Bom, foi o que eu falei com vocês. Eu sugeri esse tema porque eu tô com 36 anos e foi um gênero que, assim, que eu passei a minha adolescência inteira vendo. E eu acho que era um tema, cara, que naquela... Eu era muito fã de luta, a gente era novo. Por ver filmes de luta, fiz karatê, fiz taekwondo, fiz jiu-jitsu. Era uma época, cara, que era tudo muito diferente do que é hoje. Leandro, eu sei que você, como professor, como instrutor de Kali, profundo conhecedor das artes marciais, você diria que esse tipo de cinema, né, da década de 80, 90, influenciou um pouco da sua vida? Olha, completamente. Os filmes dos anos 80, dos anos 90, eles tiveram uma forte influência, acho que na vida de muita gente, né? Você fica imaginando só, quantas pessoas não foram praticar boxe devido a assistir o Rocky, por exemplo, Rocky Balboa, a fama do Karate Kid, a ver como aquele esquema do golpe da águia, né, cara, que todo mundo ficava impressionado com aquilo, é sempre muito legal, né? Influenciou com certeza, né? E pro bom lado, né? Você nunca me deixou mais agressivo, acho que esses filmes só traziam coisas boas e deixavam você dentro da aventura, isso que era o mais legal, né? Eu queria começar falando um pouco da origem desse gênero, né, do gênero de filmes de pancadaria, ou como o Maguinho falou, pé na cara. Eu acho que não tem como a gente não citar o Bruce Lee, né, a década de 70, o que representou para as artes marciais com o Bruce Lee. Eu tô enganado, Leandro? Não, o Bruce Lee foi um dos ícones, né? Tanto como na projeção de filmes, né, de artes marciais, né, como mestre inovador, né? Eu diria que o Bruce Lee foi o primeiro artista marcial de MMA, né, de Mixed Martial Arts, né? Ele foi o primeiro cara que começou a misturar as coisas. E há 50 anos atrás, né? Hoje as pessoas fazem exatamente o que ele fazia há 50 anos atrás. E tudo isso ele levou pro cinema, né? Ele levou essa inovação pro cinema, né? Se você precisa de grappling, vai treinar jiu-jitsu, né? E ele treinou jiu-jitsu naquela época. Ele treinou diversos outros estilos. Treinou esgrima para ficar com uma intenção mais rápida. Treinou diversos outros estilos para se tornar um artista marcial mais completo. Concordo que ele é o pai e a personificação do estilo de lutar Kung Fu. E eu acho que com a ida dele pros cinemas, cara, eu creio que foi o que começou a catapultar esse surgimento desses clones de Bruce Lee, né? Eu acho que foi com a ida dele que as coisas começaram a surgir. Na verdade, ele criou um estilo chamado Jeet Kune Do, né? Que é baseado em vários conceitos de artes marciais. Ele não chega a ser um estilo completo, mas ele é um estilo, ele é mais uma linha de pensamento conceitual, né?
Ele é um estilo que não ficou completo, infelizmente, porque o Bruce Lee faleceu, não terminou o estilo, né? Mas deixou a linha conceitual no mundo hoje. O principal representante dele é o Dan Inosanto, que é um artista marcial lá nos Estados Unidos, né? Que mora na Califórnia. Ele é instrutor de alguns filmes, né? É coreógrafo marcial de muitos filmes. Os alunos dele são coreógrafos marciais de dezenas de filmes, principalmente dos anos 80. Os Aventureiros do Bairro Proibido foi um exemplo que foi coreografado por um dos alunos do Inosanto, que é coreografado pelo Jeff Imada. E eles trouxeram muitas coisas boas, né, pra esse meio marcial, né? As coreografias elas ficaram muito mais ricas, né? Eu diria que o gênero ele ganhou muita projeção com o Bruce Lee, mas o gênero ele se fortaleceu, ele virou uma coisa comum nos cinemas na década de 80, principalmente. É bastante disso que a gente quer falar hoje, né? Maguinho, você que é da década de 80, você que teve a sua infância e parte da adolescência na década de 80, 90, o que te fez se apaixonar por um gênero que era odiado pela crítica, mas naquela época, vale a gente citar, vale lembrar, esses filmes chegavam no cinema até com certo status, né? Sim, é. Aí a gente pode, eu acho que, separar entre primeiro e segundo escalão desses filmes, né? Acho que a gente coloca aí o primeiro escalão, o Jean-Claude Van Damme, né? Acho que todos os filmes dele chegaram direto nos cinemas. Eu acho que todos eles se baseiam em um plot básico, né? Que acho que até o nosso Black Belt vai concordar com a gente ou não, né, o Leandro? Que é a saga da jornada do herói. Sim. Onde ele tem um primeiro ato que ele sente o poder máximo do inimigo, sente sempre assim, perdendo familiar, sendo sequestrado, sendo subjugado. A partir do segundo ato, vem as várias formas de vingança sendo inseridas nele, vai ganhando força, treinando. E um terceiro ato, que é a conclusão e a vitória absoluta. Os trocentos filmes dessa era falavam disso, mudando algumas coisas, mas a essência básica era essa, né? Isso que me fazia ter força e ver um filme, e acabar o filme eu ia pra rua brincar de luta com os meus amigos, sabe? Eu acho que era essa pureza que me fazia gostar desse tipo de filme, sabe? Eu queria falar um pouco isso que o Maguinho falou, porque é interessante. Não são só os filmes que eram meio tratados como primeiro escalão, né? Tiveram alguns filmes de artes marciais que chegaram a ser tratados como superprodução, né? Como blockbuster mesmo daqueles anos. O Van Damme era um astro de primeira linha. Mas ele começou com filmes como o Retroceder Nunca, Render-se Jamais, que era um filme meio barato, meio B. E onde ele fazia um vilão, né? E onde ele fazia um vilão. Ele ganhou o status de herói um pouco mais pra frente, mas ele conseguiu chegar lá no primeiro escalão. Até antes de a gente, quando a gente tava pensando um pouco esse tema, né, Maguinho, a gente chegou a comentar alguns outros atores. O Steven Seagal também conseguiu um certo patamar. O Brandon Lee, filho do Bruce Lee, ele teve uma carreira meteórica, mas ele conseguiu também alguns filmes de arte. O Corvo é um filme que nem é um filme de artes marciais, né? Então, e aí a gente tem os atores e os filmes que são, eu posso dizer B, só pra ficar mais claro que não são os que chegaram lá, né? Eu queria perguntar pro Leandro o seguinte: Leandro, onde eu encaixo o mestre dos mestres, Chuck Norris? Será que o Chuck Norris ele entra na nossa lista aqui de estrelas dessa época? Porque o Chuck Norris, já que a gente falou de Bruce Lee, eu tenho que falar do Chuck Norris, né, cara? Sim, com certeza. Chuck Norris também marcou época aí com todos os filmes que ele fez. Eu não sei se teria algum filme específico do Chuck Norris. Tinha aqueles de guerra, acho que era... Braddock. Do Braddock. Toda a linha Braddock. Braddock é aquele filme maravilhoso que ele sai da água de olho aberto. Metralhadora em câmera lenta. Cara, Braddock é um filme onde ele demonstra o karatê, né, e o Tang Sudo, que são artes marciais onde ele era perito naquela época. Depois ele veio a ser faixa preta em jiu-jitsu, em Brasília em jiu-jitsu, depois ele conheceu os Gracies, né? Mas naquela época era Tang Sudo e o karatê, né? Karatê de Okinawa. Depois ele criou um próprio estilo de karatê dele mesmo. É o Chuck Norris, né, cara? Eu diria que ele é um antecessor até do Van Damme, né, cara? Sim, com certeza. Tenho certeza que o Van Damme se inspirou nas coreografias dele, muita coisa que ele viu do próprio Chuck Norris. Até porque, eu não sei se vocês sabem, mas um dos primeiros créditos do Van Damme no IMDb é no Braddock. Ele faz um taxista que não está nos créditos. Mas... Olha só, eu nem sabia. Se vocês tiverem curiosidade, procura lá. O Van Damme é rei disso, né? Ele fez o Predador, ele fez um gigolô gay num dos primeiros filmes que ele parece que ele atuou, né? Sim, é verdade. Ô, Leandro, me diz uma coisa, quem é o seu ator favorito dessa época, assim, dos anos 80 e tal? Bom, um deles você já citou, né? Com certeza o Bruce Lee. Mas eu acho que o Van Damme foi um cara que marcou muito, né? Steven Seagal, demonstrando o Aikido, até provavelmente também o Kali, né? Mas o Van Damme, assim, com certeza ele marcou muito a época com o próprio Grande Dragão Branco, né? Naquele filme você consegue enxergar diversas artes marciais, você fica com vontade de praticar
praticar outras artes marciais diferentes, Aham. né? Aquela coisa do comitê, né? Do grande vilão ali, né? Que bate no amigo dele, arrebenta com o amigo dele. Aquele filme pra mim marcou, assim, demais, assim. Acho que Van Damme é um ícone dessa época, Não, com certeza. e engraçado, gente, que ele emplacava um filme atrás do outro, né? E sempre sucesso, né, Marcelo? Eu acho que assim, foi a era dele, né? Nos anos 80, assim, os filmes de luta, né? Acho que o Van Damme, concordo com o Caro Leandro, não tem como não colocar ele como máximo dessa era. Só entrando um pouco aqui nos filmes, ele adquiriu um status de estrela com o Grande Dragão Branco. Você diria que o Grande Dragão Branco é o melhor filme do Van Damme? Eu sei que o Maguinho ele gosta muito do Kickboxer também, mas o que você acha, Maguinho? Qual dos dois você acha que Cara, eu acho que melhor, assim, o Van Damme tem uma filmografia que eu gosto muito, gosto de quase todos, quase todos os filmes dele, mas, cara, tentando analisar esses dois filmes, eu prefiro o Kickboxer, cara, que eu acho que vai naquela jornada que eu falei, do herói, do início, perdendo o irmão. Kickboxer é o do irmão, né? É o do irmão que fica paraplégico e, enfim, tem o grande Tong Po, né, que é incrível. Tem uma cena que eu acho genial, que é ele, na primeira luta contra o Tong Po, que ele escuta as paredes vibrando e ele consegue ir com um som até engraçado, aquele clichê básico de um vestiário apagado, sujo, o Tong Po chutando a parede, o reboco caindo, aí falou, cara, fudeu, né? Fudeu, não posso. Então, assim, tem cenas nesse filme que são geniais, cara. Uhum. Eu acho que entre esses dois filmes, né, o Grande Dragão Branco e o Kickboxer, eu prefiro o Kickboxer, mas são dois belíssimos filmes que eu gosto demais. Eu sou muito fã do Grande Dragão Branco. Até porque a trilha sonora do Grande Dragão Branco até hoje é espetacular. Verdade, Marcelo. Eu fico com o Grande Dragão Branco, assim, pela variedade de estilos que eu encontrei, assim, pela riqueza marcial, né? Não que Kickboxer também não seja, mas são dois filmes excelentes, né? Mas também pela tudo aquele drama que é criado, né? Ele consegue lutar cego na última luta. Uhum. Sim, né? sim. E pelo fato também de ter sido inspirado no Frank Dukes, que é um cara real, né? A história não é bem aquela, né? Ela não passou exatamente por essa trajetória dramática, né, que aconteceu no filme. Uhum. Mas Frank Dukes realmente disputou esses campeonatos. Falando de outro astro da grande constelação dessa época, tem um filme pra mim que é um dos melhores filmes de artes marciais, na minha opinião, se chama Fúria Mortal. Eu já vi esse filme umas 500 vezes, é um filme com o Steven Seagal. O Steven Seagal ele sempre fez o mesmo papel, né? Ele é meio policial, né? Ele é um policial e aí mata um parceiro dele. O filme é de 91, tá? E tem uma cena nesse filme que ele entra num bar, eu não sei se você vai lembrar dessa cena. Eu né? lembro. O filme todo se passa em um dia, e isso já era uma coisa meio diferente na época. E ele entra no bar e ele arrebenta com praticamente todo mundo. Bar inteiro. É a cena da bola de sinuca. Da bola de sinuca. Exatamente. Tem um cara que ele derruba o cara só chutando a cadeira dele. Exatamente. Tem uma curiosidade, né? Isso que ele faz nesse filme, a gente chama nas artes marciais filipinas de armas improvisadas, né? Ele pega uma bola de sinuca, né? E enrola num pano e utiliza aquele pano para potencializar o impacto da bola nos adversários, né? Isso a gente faz muito para desarmar a faca. E uma curiosidade é que parece que no último combate nesse bar, ele luta com o Danilo Santo, né? Que é o aluno do Bruce Lee. É verdade. Né? O Danilo Santo, acho que ele quebra um taco de sinuca dele no meio, aí vira dois bastões, né? Eles fazem um movimento de double baston muito rápido, só que na hora que o Danilo Santo vai atacar ele, aí ele faz o quê? Eu preciso usar o Aikido, você me ataca devagar no último golpe, ele projeta o Inosanto naquela força centrípeta do Aikido e domina o Inosanto ali naquele momento, né? Bem legal. Eu sempre achei ele com ar blasé demais. É como se nada abalasse o Steven Seagal. Tinha muito mais policial, entendeu? Então, assim, não era basicamente o filme que eu... Mas, assim, é um cara que com certeza tem a sua história na... ele faz mais filme trash hoje, né? E uma coisa do Steven Seagal, eu lembro que ele deu uma entrevista uma vez dizendo que os golpes dele eram tão rápidos que a câmera não conseguia capturar. Não sei se o Leandro já viu isso, mas enfim. E cara, naquela época, realmente, os golpes eram muito rápidos, assim, sabe? Eu não sei se era da edição e tal. Eu até queria perguntar pro Leandro, essa galera toda, eles lutavam mesmo, assim, ou tinha algumas trucagens? Você não diria que tem uns enganadores ali no meio, não, cara? Sempre tem, né? Fugindo um pouco dessa turma, tem aquele, eu não me lembro o nome do ator, mas ele fez a American Ninja 1. O Michael Dudikoff. Eu ia falar esse cara agora, Leandro. Esse cara ele tinha cara de enganador, cara. Tinha. Por exemplo, eu fiquei louco por ninjutsu, né? Que quis praticar a arte marcial do ninjutsu por causa desse filme. Não, porque ninja vai estourar uma
uma bola de fumaça, vai sumir dali, e não é nada disso, né? Tanto que todas as coreografias de filmes de ninja não são ninjutsu, né? É uma outra arte marcial, é Kung Fu, é alguma coisa mais cenográfica, né? Os caras lutavam pra câmera, né? Na verdade. Já o mestre dele, o cara que era um dos mestres dele, ele realmente lutava. Acho que no American Ninja lá pelo 4, né? Não no 1. No 1 eram só atores mesmo. Mas quer ver uma coisa engraçada? Por exemplo, um cara que todo mundo acha que é um grande mestre, nunca lutou nada e nunca praticou nada, é o próprio Sr. Miyagi, né? O ator que fez o Sr. Miyagi. Pat Morita. Pat Morita, é verdade. o Pat Morita, e todo mundo acha que o Pat Morita é um cara que, nossa, mas ele é realmente um mestre. Mas não é, nunca foi, né? Uhum. Cinema é cinema, né? Cinema aí qualquer um consegue virar um grande artista marcial. Tinha as enganações mesmo. Alguns não eram, né? O Steven Seagal mesmo, ele realmente era faixa preta. Ele é faixa preta de Aikido, né? Tem certas polêmicas, né? Que quando ele começou a estrelar filmes de Hollywood, ele ganhou mais uns 2, 3 dans, assim, de graça, sem fazer teste nenhum, assim, né? Já era tipo o 4º dan de Aikido. Aí ele começou a fazer os filmes de Hollywood lá, tem uma polêmica lá que ele subiu pro 6º dan, 6º, 8º dan, assim, do nada. Vamos deixar isso de lado, esse é um papo que eles mas pelo menos ele lutava, a gente via. Eu acho que acredita assim que Marcelo falou, né? Que talvez ele mostrasse um pouco da arrogância dele, né? O Aikido tem muito disso, não tem nenhuma guarda, né? Eles não colocam nenhuma guarda. Sim, a guarda sempre baixa, né? Parece que o cara é sempre um cara inatingível. Isso é meio perigoso, né? Porque ninguém é inatingível, né? Todo mundo leva uma porrada. Conheço o Maguinho há muito tempo, né, Leandro? E eu lembro que quando ele me falou a primeira vez do Brandon Lee, eu me confesso que eu não conhecia o Brandon Lee como ator, não tinha visto nada dele, e ele me falou que ele tinha visto um dos filmes que gosto bastante, que é o Massacre no Bairro Japonês. E eu lembro como ele me falou do Brandon Lee, ele falou assim, cara, a primeira cena dele, ele dá uma gilete. Genial, cara, é genial. E assim, ele cai em pé. E é engraçado que nesse filme, ele é coadjuvante do Dolph Lundgren. Ele é o coadjuvante, verdade. Sim, exatamente. Só que o filme que ele fez logo em seguida, que foi o Rapid Fire... Rajada de Fogo. Rajada de Fogo. É muito legal. É muito bom. É muito bom, concordo com você. Seria um ator muito bom, cara. O potencial a gente viu no Corvo, né? Que era um filme que não tinha nada a ver com esses dois filmes, que ele, infelizmente, ele morre ali no meio do filme, né? Mas é um cara que, na minha opinião, tinha um potencial. E tem uma coisa que é muito legal dele, que é assim, que ele não se espelhava no pai. Se você não soubesse o nome Brandon Lee, você não ligava ele ao Bruce Lee. Então, claro que o nome ajudou, né? É claro, o nome ajudou, mas é uma pena, cara, que ele tenha falecido no Corvo, porque eu acho que era um cara que, assim, eu concordo que o estilo, eu acho que ele iria morrer junto se ele continuasse nesse estilo, entendeu? Mas era um cara que parecia ser um cara muito diferenciado. O Brandon Lee morreu em 93, né? Ele tinha 28 anos. Que foi a mesma idade do pai. Ô Leandro, conseguia ver alguma semelhança ou é isso mesmo? O Brandon Lee era um lutador completamente diferente do pai. O que acontece? O Brandon Lee nos filmes dele, no Rajada de Fogo, por exemplo, ele utilizou muitos elementos de arte Kunido, porém ele não usava os trejeitos do Bruce Lee, né? Entendi. Aquela coisa do do gritinho, né? Da maneira de passar a mão no nariz, ou algum trejeito ou outro, ele não utilizava muito pra não ter que ficar pendurado nisso, né? Porque quem fazia era o pai dele. Agora, porém, alguns chutes que interceptavam outros chutes, essa maneira de chegar rápido no adversário antes dele chegar no você, isso é Jeet Kune Do puro, né? Isso é o estilo do Bruce Lee mesmo. Ele ia ser um grande fenômeno mesmo. A apresentação dele, Marcelo, no Massacre no Bairro Japonês, quando ele entra, o jeito dele que ele, ajeita o terno, né, que ele limpa o sangue, é muito o pai dele. Talvez até uma homenagem, né, que ele tinha feito pro pai dele, assim. Aquela cena ali é muito o pai dele, impressionante. Ali naquela primeira cena ali, você acabou com o Dolph Lundgren nesse filme, né? Sim, verdade. Porque ali você mostrou o seguinte, então, o Dolph Lundgren não luta nada, comparado ao cara que tá do lado dele. É o troglodita, né, com a arma, é o cara que... digamos que o Dolph Lundgren, coreograficamente, ele não tem um estilo muito atrativo, né? Apesar dele ser faixa preta de karatê, que eu tinha karatê de contato, ter um know-how de artes marciais, mas assim, a plasticidade dele, por ter um corpo muito grande e um pouco lento até demais, assim, até que nessa cena onde o Marcelo comentou, né, que ele encontra com o Brandon Lee no filme, eles lutam, eles até lutam, assim, o Brandon Lee fala pra ele, você é muito lento, né? Seu corpo é muito grande e você é muito lento. Ô, Maguinho, você fez uma lista aqui pra gente. Cara, eu te confesso que tem uns nomes aqui que eu nunca ouvi falar, mas eu queria que você apresentasse assim, eu vou pra ser gente. Sincero, Marcelo, eu vi todos esses filmes que eu te falei, entendeu? E assim, conhecia realmente toda essa. Vamos entrar um pouco na tosqueira. A Cynthia Rothrock, eu sei quem é, porque eu vi o Força Total na Band. Lembra da Força Total na Band?
Toda Sim, terça-feira sim, passava? toda terça-feira, verdade, verdade. E ela, cara, era a rainha da terça-feira na Band à noite. Sim, sim. E eu não sei se você sabe, mas a Cynthia Rothrock, ela faz filme até hoje, cara. Ela luta até hoje, ela já é sessentona e ela luta até hoje. Cara, dessa eu não sabia. Eu vou te falar duas pessoas que eu realmente não sei quem são. Lauren Avedon e Jalal Merri. Cara, então, o Loren Avedon é um dos caras que, assim, que eu mais curtia nessa época. Vou contar uma história que aconteceu comigo. Eu tava no Norte Shopping e eu vi o pôster do Rei dos Kickboxer. No cinema. No cinema. E aí eu vi o Loren Avedon de um lado, Billy Blanks do outro, e do fundo, os dois lutando com o pé no alto, assim. Eu falei, cara, que filme de porrada que eu adorava. Eu falei, cara, vou Mas ver. você conhecia o Lauren Avedon e o Billy Blanks? Não conhecia. Tá. E aí eu vi, cara, eu falei, cara, que filme legal. O último ato, que é a batalha em uma arena de bambu, cara, é genial, é genial. A coreografia dos dois é muito legal, cara. E ele é um cara que, assim, que ele fez vários filmes também, tudo baseado no Segundo Escalão. O Loren Avedon, eu sei que ele realmente é praticante de arte marcial, ele é quinto dan em Taekwondo, né? Olha, ele é um cara entendo, muito né? bom. E a Cynthia Rothrock também ela praticava, se eu não me engano, acho que ela tem Sudo e Karatê também. Ela acho que foi até campeã. Foi acho que umas 5 vezes campeã mundial de Karatê. Olha, ela era braba, E o Billy Blanks também. Ele foi campeão de Karatê mundial. Ele pegou, acho que umas 7 vezes. Sim. Ele era uma lenda, o Billy Blanks. Também. O cara, são todos feras. Né? Já que a gente entrou no Billy Blanks, pô, o filme do Billy Blanks, que é o clássico dessa época, é o Garras de Tigre, mano. Puta, Garras de Tigre. Passava dia sim, dia não na Band, praticamente. Cara, o Garras de Tigre é muito genial. E é, realmente, é a seleção do Segundo Escalão, que é o Billy Blanks, Bolo Yang, Jalal Merri e a Cynthia Rothrock. O Jalal Merri tá nesse filme, eu não sabia, cara. Jalal Merri faz. Leandro. Bolo Yang, que foi aluno do Bruce Lee, né? Bolo Yang, pois é. E o Bolo Yang é o cara do Grande Dragão Branco que a gente tava falando, né? O grande vilão do filme. O Leandro, Garras de Tigre existe mesmo, essa arte marcial? Não, isso é do filme. Você né? tem um estilo parecido com Garras de Tigre que ele chama Hungar, né? No Kung Fu. Que é um estilo da família Hung. Não é estilo de Garra de Tigre, né? Necessariamente. Mas é um estilo que você usa garra. Na China existem milhares, dezenas de estilos, né? Diferentes uns dos outros. Alguns, você tem, em muitos estilos de Kung Fu, você tem os katis, né? As formas. Então, muitos estilos de Kung Fu apresentam a forma do tigre, a forma do dragão. Agora, um estilo só disso, eu acredito que não. Né? Posso estar enganado, porque na China tem muito estilo diferente. E pode ser que um brasileiro tenha inventado um estilo de tigre aí, né? Porque tem muito disso por aqui também, né? O cara inventa estilo. O Billy Blanks, cara, eu não sei se vocês vão lembrar, mas o Billy Blanks, ele tá no último Boy Scout, aquele filme com o Bruce Willis, e ele tá no Beijos que Matam, com o Morgan Freeman, cara. Com o Morgan Freeman é verdade, cara. Ele é o instrutor de kickboxer da Ashley Judd no filme. Da Ashley Judd, pode crer. Tem um filme muito legal com ele também, que ele era principal, que era o Showdown, cara. Que eu tinha esse filme em VHS. Pois é, e o Billy Blanks, ele praticamente todos os filmes dele, ele se chamava Billy também. Vai ficar mais fácil. Né? Sim. Pô, mas o Garras de Tigre era um filme bom, cara. Na Continua época. com a garra, né? Ô, Maguinho, fala pra gente do Jalal Merri, por favor. Cara, Jalal Merri era um ator francês, também desse segundo escalão de filmes de pé na cara. Porque assim, foi o que eu te falei, o gênero, ele meio que se reinventava, né? E as pessoas iam meio que surgindo e final dessa galera, você realmente não sabe muito, entendeu? Mas na época eram personagens atores que eu curtia muito. E assim, por ser tosqueira, eu curtia mais, eu alugava. Eu tenho um filme com a Cynthia Rothrock, com o Lorenzo Lamas, que é o Leis Marciais, que é uma saga dela que vai até o 4, se eu não me engano. Tem o Missão de Justiça também. Quem curte, né? Quem curtiu essa época, tinha muito material pra ver. Lorenzo Lamas, cara, ele fez um filme que eu acho um bom filme dessa época, né? Não vou dizer um filmaço, porque é um absurdo, mas que o Maguinho até botou na lista, que é o Caçador de Kickboxers, cara. Exatamente. Esse filme tem uma das cenas mais violentas, assim, os caras, logo no começo do filme, entram numa agência, metralham a agência inteira, assim, inclusive, acho que é o irmão do Lorenzo Lamas no filme, então. Mas o filme é bom, cara, o filme é legal, tem até umas reviravoltas boas e tal, pra época, né? Se a gente entender que os filmes são todos datados... Mas o Lorenzo Lamas lutava mesmo, Leandro? Porque ele parecia um enganador também. Ele conseguiu uma categoria até boa nos Estados Unidos, virou astro da série Renegade, né? Ele fez algumas aulas, não tenho nenhum dado assim de que ele foi realmente um artista marcial. Mas fez muito filme na época. Ele fez bastante filme na época, né? Mas eles acabam praticando assim pra coreografia, única e exclusivamente, né? Mas
Eu nunca vi nenhum dado específico de tenha dado alguma notoriedade dele no meio marcial, assim, né? Ele tá entre os enganadores. E ele imitava um pouco o Steven Seagal, né? Tinha um rabinho de cavalo também. Ele pegou essa mesma onda que o Steven Seagal, né? Tem um filme, Marcelinho, e nosso caro Leandro, que eu dessa época, né, ele era de 89, e um filme que, na minha opinião, é um dos expoentes dessa época, que é o Best of the Best. Que é com o Eric Robert, né, com o James Earl Jones, que ele inspirou o jogo Best of the Best, né, o jogo que tinha, né, então, e era um filme muito legal, cara, pra época. Operação Kickbox. Esse você viu no cinema, né? Sim, vi no cinema também. Qual é o filme que eu lembro que você falava sempre, que é o filme que o cara luta com o braço quebrado? Aí não, aí você tá querendo entrar numa coisa muito sentimental, Marcelo. Não, qual é esse filme? Tem uma cena bizarra. Cara, Os Irmãos Kickboxer. A cena final é antológica, né? Só para os nossos caros ouvintes imaginarem. São dois irmãos, né? Que na cena final eles enfrentam o chefão de uma máfia, que é um velhinho que é igualzinho o Shang Tsung do Mortal Kombat e tá numa cadeira de rodas. A luta começa com os capangas e aí o último cara joga um dardo com algum veneno e um dos irmãos tá lutando com o braço quebrado, com um gesso. A cena é em slow motion pra dar aquela celebração. E, gente, o cara joga o dardo, o irmão defende o dardo com o gesso, ele ajeita o dardo na coxa e dá uma varetada de canhota que o dardo vai no peito do Shang Tsung. Assim, e o cinema inteiro veio abaixo. Porque assim, é uma cena espetacular, cara. Que eu acho que deixa explícito o que era aquela época e o que era esses filmes, entendeu? Você já viu esse filme, Leandro? Não, né? Não, se tivesse visto, você ia lembrar disso. Esse eu não me recordo, mas essa cena deve ser sensacional. Mas eu tenho certeza que vocês, com certeza, vão lembrar desse filme aqui que chama O Último Dragão, do Bob Leroy. Pô, quem é o mestre? Que dizia quem é o mestre? Quem é o mestre? É clássico, né? Esse filme, cara, era um clássico da Sessão da Tarde. E ele era muito mal feito. Os efeitos especiais desse filme eram muito ruins. Aliás, esses filmes dessa época, eles meio que representavam isso também, né? Eu lembro que o vilão tinha uma aura vermelha e o Bob Leroy tinha aquela aura dourada, né? Esse filme, ele tinha uma coisa do Bruce Lee, né? Ele era fã do Bruce Lee, não tinha uma coisa dessa? Isso, exatamente. Ele era fã do Bruce Lee, ele queria ser o mestre, né? Engraçado, Marcelo, que você citou o David Bradley. Naquela época, assim, não se preocupavam muito com o nome do filme, enfim. A série American Ninja, que é com o Michael Dudikoff, ele entra no 4 e ele faz o 5 também, American Ninja, que aí é o Pequeno Ninja, aí os dois. E ele faz também a série American Samurai. Se a gente não tava cansado do American Ninja, ele faz o American Samurai. Ele é ninja e samurai. Exatamente, o cara é completo, né? E o vilão não é ninguém menos que Mark Dacascos, que foi ele que também fez o Double Dragon, né? Vale a pena lembrar do Mark Dacascos. Que bonito o Mark Dacascos. Eu queria citar um dos melhores filmes de porrada que eu já vi, que é um filme praticamente desconhecido, um filme chamado Drive. Você me recomendou esse filme, Marcelo. Você me recomendou e eu fiquei de boca aberta. É um filme de 1997. Do início ao fim, exatamente. Pois é. Maravilhoso. Esse filme é muito bom. Ele é até com a Brittany Murphy, que morreu, né, há pouco tempo. Esse filme, olha, se você gosta de filme de artes marciais, veja, a história desse filme é nula. A sinopse desse filme, ela dura uma frase. Agora, quer ver porrada bem filmada e assim, bem coreografada, vai ver Drive. É um filme de 1997. As coreografias realmente são muito legais desse filme, são muito boas. Leandro, tem algum filme dessa época também que você goste muito, assim, que você queira indicar pra galera? Olha, eu acho que, com certeza, o Retroceder Nunca, Render-se Jamais, foi um filme que marcou muito pra mim, até porque, além de citar toda essa trajetória do herói, ele não se trata tanto sobre isso, mas sim sobre o próprio bullying, né? Sim, verdade. Que é uma coisa que fez que naquela época, em 1980, 1990, você procurava arte marcial não por esporte, né? Não porque você queria praticar um esporte, mas porque você precisava se defender. Sim. E esse filme, ele é isso, né? Ele tem que aprender, ele já sabia alguma coisa, só que ele vê que ele tem que se aprimorar. Eu acho que Retroceder Nunca, Render-se Jamais, e com certeza absoluta, Os Aventureiros do Bairro Proibido são dois filmes fantásticos. Sim. Muito bem coreografados. Você falou de um filme também que é sensacional, cara. Tem uma história, pra mim, assim, que sou fã de games, a inspiração do Raiden, do Mortal Kombat, né? É um filme espetacularmente incrível, cara. E o Lo Pan também,
também, né? Que Lopan, é é verdade. Esse filme é um clássico até hoje, até de ficção científica, eu diria. Engraçado que o filme é num bairro chinês, mas ele é coreografado com uma arte marcial filipina e muitas armas utilizadas ali são filipinas também. Você tem a coreografia chinesa e a coreografia filipina misturada. Porque coreografia você faz aquilo que você quiser. Você usa elementos de várias artes marciais. Aliás, mas essa contradição, cara, é o que mais tinha. O Maguinho até indicou um filme aqui que se chama American Ninja 4, o grande kickboxer americano. Ou seja, é ninja ou kickboxer, eu não entendi. Porque no título o cara é os dois, entendeu? É porque os filmes naquela época a gente tem que lembrar que tinha que ter kickboxer no meio, cara. Tinha que ter. Às vezes o título original não tinha kickboxer. O Caçador de Kickboxer com o Lorenzo Lamas, por exemplo, não tinha kickboxer no nome original. Mas tinha que ter kickboxer em algum lugar porque fazia sucesso, né? É verdade. Chamava mais público, chamava mais atenção de público, mais gente pra assistir. Ô Maguinho, você que acompanhou bastante essa época, por que, na sua opinião, esse gênero caiu num declínio tão grande assim? E você acha que esse gênero existe ainda hoje, não? Marcelo, eu acho... Cara, não, cara. A gente não é mais nem B, ele é D, na verdade, agora. Hoje... Você não encontra foi isso. O que eu te falei, não encontra, mas eu acho que foi aquilo, como você falou, meio que um subgênero e que ele teve a sua época, teve o seu momento, o mundo vivia de uma outra forma, as pessoas viviam de uma outra forma, você não tinha acesso a todas essas redes sociais que comandam o mundo hoje, então aquele plot era muito fantasioso e você embarcava naquilo. Tem um ator que eu gosto muito, Tony Jaa, né? Não sei se o Leandro conhece, um ator que faz filmes excelentes, né? O Wong Bak e tal, que ele tenta recriar um pouquinho mais atual, com umas coreografias fantásticas, mas que daquela época, né? Eu acho que ela ficou ali e eu acho que ela tá bem guardada ali. Ela diz bastante da época, né? Sim, mas claro, totalmente datado. Hoje em dia não tem muito espaço. Não tem. Ô Leandro, o Maguinho citou o Tony Jaa. O Tony Jaa, ele fez alguns dos filmes de artes marciais da década que são relevantes, né? Sim. O Tony Jaa, ele estrelou aí o Wong Bak, né? Ele fez o Protetor, né? Ele é um excelente artista marcial. Isso que eu te perguntar, né, Leandro? Ele fez o Velozes e Furiosos, o último. Ele fez Velozes e Furiosos. Ele tecnicamente é muito bom, né, Leandro? Ele tecnicamente é excelente, ele tem um padrão de excelência muito bom. Uhum. Eu diria que falta um pouco de um cara assim que dirija, pegue ele e fala assim, ó, aqui seria um lugar bom pra você. Como foi feito em Velozes e Furiosos, né? Ele fez uma participação ali boa, né? Não foi por muito tempo, mas ele fez uma participação que mostrou o talento dele ali bastante, né? E ele é um cara muito talentoso, né? Ele luta muito com o cotovelo, né, cara? Que arte marcial ele usa muito Muay Thai, né? Muay Thai, só que o Muay Thai tradicional, que chama-se Boran, Muay Boran. Antes, é um antecessor ao Muay Thai, né? Que é um Muay Thai que tem até formas, né? Que seriam parecidos com catis, né? O Muay Thai tradicional, ele se utiliza muito cotovelo e joelhada, né? Você tem pouco soco. Você tem pouca canelada, né? Você tem muito de cotovelo e joelhada, são as principais armas, né? No Muay Boran você faz muito isso, né? O Tony Jaa, ele consegue apresentar isso com excelência, né? Além de ser um artista marcial completo, né? Ele faz taekwondo, ele mistura armas de kali, né? Que você tem uma querambita, que é uma arma que parece uma garra. Ele mexe um pouquinho em várias áreas, né? Sim. Ele mexe na área armada, na área desarmado. Pra você, por que o gênero não conseguiu sobreviver até hoje? Hoje, com essa, assim como o Marcelo disse, né? A informação ela chega muito rápido, né? Pela internet. E as pessoas também acabam descobrindo o que é mais funcional, o que é menos funcional. Pega uma coreografia muito extensa, né? Às vezes isso cansa um pouco o espectador. Um filme que tentou trazer, acho que fez até uma homenagem, né? Aos filmes de Kung Fu, assim, foi o próprio Matrix. Em muitas partes do Matrix você vê Kung Fu ali, tradicional ali. Mas assim, cada dia que passa você vê coreografias muito mais diretas, né? Que vão direto ao ponto, né? Sim, que nem o próprio Jack Chan, que usa o Kung Fu tradicional, ele também se adaptou muito bem a essa época de hoje, né? Sim, então sim. Ele trouxe o que era mais tradicional para uma coisa mais usual do dia a dia, né? Não dura muito, né? Ele finaliza a luta rapidamente, de uma forma contundente, usando todo aquele circo que ele faz, né? Agora, um filme chinês, por exemplo, né? Que tá em grande ênfase agora no mercado cinematográfico é o Grande Mestre 3, né? Que é a história do mestre do Bruce Lee, né? Que é verdade. Ip Man 3, né? Só que essa história, o 3 né, já não existiu, essa história do Ip Man, né? Foi uma história adaptada ali, até o Mike Tyson participa, né? Numa luta que eles duelam no momento ali, que é muito engraçado, que o Mike Tyson ele fala, só quero um round com você, né? Ele marca no relógio lá e os dois começam a combater ali, né? Um combate insano. O relógio desperta e eles param de lutar naquele mesmo momento, né? Muito engraçado. Vale a pena assistir, mas é um filme que também traz alguns estilos tradicionais, mas também
tenta trabalhar direto ao ponto. Acho que a direção hoje, ela tem que ser mais direta ao ponto, né? Não estender demais os combates, né? Cada vez que você estende demais, você acaba indo pro que não é real, né? Como o Tigre e o Dragão, né? Que eles já assumiram. O cara voando, né? De uma árvore pra outra, né? Então, ou se torna muito bom, ou se torna muito ruim. Que já não é o caso do Busca Implacável. Busca Implacável é um filme muito objetivo, né? Sim. As coreografias são muito objetivas. O cara vai lá, bate no genital do cara, na traqueia do cara, o cara ajoelha, ele vai lá e finaliza o cara naquele momento. A própria trilogia Bourne, né? O Livro de Eli, são filmes muito rápidos, né? O Protetor, né? Também. Pois é, isso é uma coisa interessante, porque a arte marcial não acabou. Você vê ela hoje em filmes de mainstream, né? Os blockbusters. O Capitão América tem bastante, Bourne, como você falou, são filmes que volta e meia estão aí. Só que assim, hoje você tem uma diferença. Naquela época, como o Leandro falou, você tinha muita gente que era praticante de artes marciais. Hoje em dia você tem atores que treinam durante um tempo e fazem o filme, onde eles lutam e tal. Não teria como eles ficarem muito tempo na trocação, como a gente fala, né? Brigando, porque, enfim... Não tem know-how nem capacidade pra isso. Não tem, não consegue. Agora, eu perguntei pra vocês por que vocês acharam que acabou, porque, na minha opinião, assim, o grande representante dessa época, desse gênero, era o Jean-Claude Van Damme. E ele foi o cara que teve mais sucesso, que atraía público, que o nome dele representava muita coisa. Então, assim, o Van Damme ele chegou num ponto na carreira dele onde ele podia fazer o que ele quisesse. Tanto que ele resolveu dirigir alguns filmes, inclusive o The Quest, né? Desafio Mortal, que é um filme que ele trouxe vários praticantes de artes marciais. É um filme que acho que tem até um brasileiro ali lutando. Que luta capoeira, né? Exato, é capoeira, né? E tem o Roger Moore no filme. Sim. Ele ganhou um status que ele podia fazer o que ele quis. Pra mim, quem deu o tiro no pé foi ele, quando ele decidiu olhar um pouco pro Oriente e trazer diretores do Oriente pra trabalhar com ele. E aí ele trouxe primeiro John Woo, que não era um diretor muito consagrado por filmes de porrada, né? Os filmes que a gente tá falando agora. Era um diretor mais de filmes de ação. E ele fez um dos melhores filmes pra mim da década de 90, que é O Alvo, com o Van Damme, que é um filme que o Van Damme luta bastante, mas o filme não é um filme de luta. Um filme com uma temática espetacular, na minha opinião. Fala bastante sobre a pobreza nos Estados Unidos, a chance que não se dá aos veteranos, um jogo urbano, né, que é caçar pessoas. É um filme que tem uma história, um plot bem legal. Então, assim, logo depois ele trabalhou com o Tsuhak, logo depois ele trabalhou com o Ringo Lam. Não, na verdade ele trabalhou primeiro com o Ringo Lam e depois ele trabalhou 2 vezes com o Tsuhak. Esses diretores trouxeram pro Van Damme um outro ponto de vista, porque até como o Leandro falou, a maneira de editar o filme, a maneira dele lutar, eram planos mais sequenciais. Era uma coisa mais oriental. Todos esses caras que a gente falou dos Estados Unidos, mas você tinha o Jet Li, né, bem novo já lá no Oriente. Você já tinha o Jack Chan, que faziam filmes completamente diferentes no estilo visual, no estilo de luta. Quando esse estilo entrou em Hollywood, ele entrou devastando. Porque logo depois, se vocês pegarem, eu estudei isso na época, você tem o Jet Li vindo fazer o Máquina Mortífera, você tem o sucesso absurdo que fez o Tigre e o Dragão nos Estados Unidos. As pessoas se cansaram de ver o Van Damme ou o Steven Seagal. Não era o estilo de ação que vendia mais. E o estilo oriental entrou com muita força. O Yu Pin veio fazer as coreografias no Matrix porque aquilo era a novidade, né? Então eu acho que foi o próprio Van Damme, na minha opinião, que abriu essa porta achando que ele conseguiria se renovar e afundou. Hoje em dia o gênero é meio misturado com outras coisas. Mas... Com certeza. Hoje você tem que adaptar cada vez mais. Você mascara tudo, né? Você coloca um pouquinho de tudo no meio ali, você não tem um gênero específico da coisa. Muito bem. Gente, eu queria agradecer. Passou rápido, eu sei, mas eu queria agradecer a participação de vocês hoje aqui. Maguinho, se você quiser dar uma dica aí pra galera que tá ouvindo a gente, de algum filme até novo, pode ser novo, enfim, mas que seja dentro desse gênero. Eu vou indicar um filme do próprio Van Damme, que você citou agora. Eu lembro que eu falei isso, falei, cara, eu sou fã do Van Damme. Quando eu vi o pôster do Duplo Impacto, eu vi o Van Damme vezes 2. Falei, cara, é isso que eu quero. Cara, você teve a cabeça do chefe de estúdio que teve essa ideia. Exatamente, eu acho que foi isso. Você tem um cara que é o ícone daquela era, você, transforma Duplica. ele. Duplica ele. Eu lembro que eu vi 2 vezes no cinema. Eu vi sexta-feira à noite e vi sábado à noite. As 2 sessões lotadas, nego vibrando. E assim, tem tudo que tá lá que se conhece. Lutas, explosões, Bolo Yang, entendeu? Então assim, é um filme dessa época, dessa era do Van Damme, que eu acho que criou mais impacto.
Valeu a dica, Maguinho. Obrigado. Leandro, você tem algum filme aí na sua cabeça que você quer indicar? Eu acho que atual agora, assim, de 2014, um pouquinho não tão antigo, O Protetor é um filme excelente, com o Denzel Washington. Ah, um filme sim, que verdade. tem Eu coreografias- revi há pouco tempo. Muito bom. Tem umas coreografias muito objetivas, né? Ele usa muita arma improvisada. Acho que é um filme bem legal de assistir. E um pouquinho mais antigo aí, com certeza, Os Aventureiros do Bairro Proibido é um filme que eu sou fã demais desse filme. Acho que tudo que ele mostrou pra mim naquela época, assim também como o Marcelo falou, influenciou Mortal Kombat, influenciou muita gente a praticar arte marcial. Acho que é um filme excelente também. Queria indicar 2 filmes de um diretor que é genial. Se chama Gareth Evans. Ele é irlandês e ele foi pra Indonésia pra filmar. Ele descobriu um mercado maravilhoso lá das artes marciais. E eu tô falando da série The Raid, Operação Invasão, se eu não me engano. O primeiro filme é absurdo, tem na Netflix, procurem. Operação Invasão. É muito bom, extremamente violento. Mas o segundo filme, pra mim, é o poderoso chefão dos filmes de arte marcial. Concordo com você, Marcelo. 2 belíssimas indicações. As coreografias são incríveis, Não, são incríveis. O filme inteiro é um filme assim que você olha e fala assim, como é que eles fizeram esse filme e a pessoa não morreu fazendo esse filme? Verdade. Tem carambite nesse Algumas segundo filme. coreografias elas se estendem um pouco, porque assim, o cara começa a levar corte de arma de tudo quanto é lugar, né? O cara não morre. Você fala, pô, esse cara não vai morrer. Não, os caras são de arte. Não, mas assim, com certeza é um filme que tem coreografias excelentes. O segundo filme, ele até homenageia um pouco o Bruce Lee, né? Aquele filme do Bruce Lee, eu acho que é o Jogo da Morte, que ele meio que passa de fases, né? Ele vai lutando, vai pra um lugar, luta com um cara, vai pra um lugar, luta com outro. Veja Extremamente bem filmado, né, Marcelo? não A só câmera- pelas lutas, mas a maneira de que a ação é coreografada nesse filme. Guardem esse nome, Gareth Evans, porque esse cara, ele tá sendo assediado por Hollywood de todos os lados. E ele se recusa a trabalhar em Hollywood. E tem que se admirar um cara desse, porque ele faz filmes maravilhosos. E eu queria indicar também um filme que, assim, eu conheço poucas pessoas que gostam desse filme, mas eu amo esse filme. E é um filme que usa Kali, que é a arte marcial que o Leandro ensina e eu gosto muito, que é o Caçado, Hunted, que é um filme do diretor que eu admiro demais, que é o William Friedkin. Com Benício Del Toro também, né? Pois é, Benício Del Toro e o Belo Tommy filme, Jones. Marcelo. Belo filme também. Eu gosto muito desse filme, é um filme que tem uma história também simplésima, mas assim, as cenas de luta nesse filme eu gosto bastante. Leandro, você ia falar outro filme? Sim, eu ia falar um filme de Jet Li que você mesmo sabe qual que é, eu esqueci o nome do filme, onde ele volta no tempo pra Ah, é o Confronto. aniquilar... O Isso, o Confronto, Confronto. Confronto é muito legal porque o Jet Li aqui no Confronto, ele consegue mostrar 2 estilos muito característicos de Kung Fu, né? Um que é mais direto, que é o Shin-Yi, que é o que o Jet Li mal usaria, né? E o que o Jet Li bonzinho utiliza é um estilo que é mais circular, é o Pakwa. Então dá pra identificar bem os estilos de Kung Fu ali, né? Ah, quer dizer que quando ele luta com ele no final do filme, ele tá fazendo um estilo e o outro... Porque ele luta com ele mesmo, né? Ele luta com ele mesmo, então ali é um São cara dois que sabe estilos diferentes. São 2 estilos completamente diferentes. Um aqui bate de forma mais direta, né? Que ele usa uma linha reta, né? Pra atingir o adversário, pra chegar mais rápido. E o outro que ele é mais circular, né? Ele gosta de envolver o adversário até projetar o adversário e pra dominar o adversário com chave, esse tipo de coisa. Ah, Maguinho, você sabia disso quando você viu o filme? Eu tô impressionado. Eu aqui. tô também. Tô aqui impressionado e agraciado pro Leandro estar aqui com a gente hoje. Maguinho, eu queria agradecer muito a sua participação. Hoje eu sei que você se emocionou demais falando dessas lendas, esses heróis que foram da sua infância, né? É um tema que mexe muito comigo. Eu queria agradecer muito ao nosso caro Leandro, que, enfim, deu uma aula pra gente, entendeu? O nosso Black Belt. Um abraço a todos e continuem nos ouvindo. Maguinho, pra aprender artes marciais no bar Calabouço, não é isso? Se quiser Não é uma luta bem, de bar, não assim. Tem artes marciais, mas enfim, um bom rock and roll, entendeu? Muita música. A gente tem uma temporada aí de Game of Thrones. Então, assim, quem quiser curtir o melhor bar de rock do nosso Rio de Janeiro, é só entrar nas redes sociais, Bar Calabouço. E a minha página no Facebook, Marcelo Pereira, é só entrar lá que a gente bate um papo. Um abraço a todos. Muito obrigado, Maguinho. Leandro, se a gente quiser aprender artes marciais com você, ou quiser falar mais um pouco de cinema, como é que a gente te acha? Pode procurar na página do Facebook, acho que é um pouquinho complicado de falar, né? É facebook.com/Pekiti-Tirsia. P-E-K-I-T-I, Pekiti, tudo junto, né? Tirsia, T-I-R-S-I-A, Pekiti-Tirsia, que é o nome do estilo filipino cujo qual eu leciono. Porém, eu vou criar uma página com um nome mais simples aí, né? Pra todo mundo poder acessar, né? Foi um prazer estar aqui com vocês,
Foi muito bom aí a presença de ambos os Marcelos, que manjam muito de filme de ação. Foi incrível estar aqui com vocês dois. Leandro, dá um endereço também da academia, por favor, pra gente, o telefone. A academia ela fica ali aqui em São Paulo, né, no Butantã, na rua Frei Inácio da Conceição, número 125. Né, as aulas são de terças e quintas à noite, né, das 8 às 9 e sábados pela manhã. Geralmente nós fazemos as aulas das 9 da manhã até as 11 da manhã. Muito bem, Leandro. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Eu só queria repetir mais uma vez os nossos contatos. Você pode achar os nossos casts no site, que é o ratosdecinema.com. No Twitter é o @ratos_cast. E o nosso e-mail é o ratoscast@gmail.com. Você pode encontrar todos os episódios também no iTunes. Fique à vontade para nos visitar, ouvir todos os casts. Eu sou Marcelo Cipreste, foi um prazer fazer esse cast com vocês. Ratoscast agradece mais uma vez a sua companhia, um abraço e tijolo não revida.